Tem uma na página, ó, vou botar aqui, seção 26, está fora de ordem a numeração. Página 70. Mas eu não consigo. Deixa eu pegar, ó, rapidinho, vou repetir aí, viu? Vou repetir, eu só estou colocando aqui o volume. Vamos aqui, vou repetir isso aí. Deixa eu dizer aqui para vocês, ó. Questão 7, 19, 20 e 21. Só que a numeração pulou. Aí na página 70, ao invés de ser 22, aí vem 23. Entendeu? Esqueça a numeração, mas aproveita a questão. Tá? 39, 40, 48. São as questões que faltam sobre os assuntos vivenciados até agora. Na aula de hoje, principalmente. Equador, praieira. Olha, eu vou dar para vocês 2, 4, 5, 6, 7, 8. 15 minutos. Pode ser? Pronto. Contando agora. E aí, podemos? Vai ter bronca? Vamos ver? Vamos ver se vocês estão afiados mesmo, né? A questão de número 7, vocês botaram o quê? Vamos ver. Deixa eu ler. Posso ler? Questão 7. Para trás. Vá. Isso. Vamos lá. A questão 7 diz assim: após a declaração de independência do Brasil, diante de Portugal, em 1822, iniciaram-se os trabalhos para a criação da primeira Constituição do país. Deixa eu botar aqui. Primeira Constituição, cadê? Do país independente, finalizada em 1824. Um dos pontos de destaque desse documento era o chamado poder moderador. Veja, assinar a alternativa correta sobre esse item da Constituição de 1824. Veja que a questão é do Instituto AOCP. A principal função desse item era controlar, moderar o poder do imperador por meio da Câmara. Não, lembre que o poder moderador era exercido exclusivamente pelo imperador. Ele era quem moderava os demais poderes. B. A função desse poder era demarcar limites à ação da Câmara. Não. Veja, a função era dar plenos poderes ao imperador, como dava. Era o poder exercido pelo imperador para moderar os demais poderes. Nesse sentido, tinha como principais atribuições nomear senadores, nomear e demitir ministros e até dissolver a Câmara de Deputados. Essa é a resposta. Letra C de Camilinho, com amor e carinho. Olha, a letra D tinha como objetivo ceder poder à igreja, eu nem vou ler mais, né? Que isso aí está ridículo. A letra E era o poder concedido ao imperador para controlar as ações da igreja. Não, para a questão da igreja eu tenho dois dispositivos, né? O padroado e beneplácito, não é o poder moderador. Vamos lá. Questão 19.
A 19. Ficou. É verdadeiro e falso, não é isso? O ano de 1848 assistiu às várias revoluções na Europa, como por exemplo na França e na Itália. O espírito 48, como se chamou este período, também atingiu o Brasil e particularmente Pernambuco. Esta questão diz respeito à Revolução Praieira. A concentração da propriedade fundiária, o monopólio do comércio a retalho pelos portugueses foram fatores que provocaram a Revolução Praieira. Verdadeiro. Concentração fundiária, a questão aí, ele diz, ó, o comércio a retalho pelos portugueses, verdadeiro. Não é isso? Falamos sobre? Beleza. O Partido da Praia, integrado por liberais pernambucanos, tinha no jornal Diário Novo um instrumento de veiculação de suas ideias políticas. O local onde funcionava o jornal Diário Novo era a Rua da Praia, inclusive. Verdadeiro. Joaquim Nabuco, líder abolicionista, logo se tornou correligionário do jornalista praieiro Borges da Fonseca. Não, não era correligionário, até que eles viveram em momentos diferentes. Falso. Os revolucionários praeiros pretendiam que o governo interviesse no fenômeno da produção, distribuição e comércio. Sim, o governo que regulamentasse. Verdadeiro. Com o objetivo de evitar a concentração, inclusive, fundiária e o monopólio do comércio por parte dos portugueses. Os revolucionários de Pernambuco lançaram um manifesto ao mundo, esclarecendo suas posições no que diz respeito ao voto universal do povo brasileiro, ao trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro, ao comércio de retalhos, à forma do poder judiciário, dentre outros. Verdadeiro. Isso aí são os objetivos que estão no manifesto ao mundo. Marcou, sim. Ok? A 20 diz assim: na manhã de 13 de fevereiro de 1825, na porta da igreja do Pátio do Terço, em Recife, Frei Caneca foi despojado de suas ordens e executado. Considera a atividade revolucionária do Frei. Jornalista, redator de O Diário Novo? Isso é o quê? Ridículo, né? Então é falso. Frei Caneca participou da Revolução de 1817, cujo ideário republicano era semelhante ao da Revolução de 1824. Verdadeiro. Frei Caneca dirigiu durante a primeira reinado um período revolucionário intitulado Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco. Exatamente, tifes pernambucano, falso. Muito bem, doutor. Vamos lá. Frei Caneca insurge-se contra a Constituição outorgada logo após a dissolução da Constituinte em 1823. Verdadeiro, através da própria Confederação do Equador. Dirigiu e foi redator principal do jornal Tifes Pernambucano, que combatia o absolutismo do imperador Pedro I e incitava a rebelião. Tifes. Eu não botei aqui no quadro? Tifes Pernambucano, veja aí na sua anotação. E eu botei ao lado de quem? Frei Caneca. Sentinela da Liberdade aqui é de Cipriano Barata. Muito bem. A 21 diz assim: após a Revolução Praeira de 1848 em Pernambuco, o reinado de Dom Pedro II foi marcado por uma paz que se prolongou por algumas décadas. Todas as alternativas apresentam afirmações corretas sobre o Segundo Império no Brasil, exceto ele que é errada. Ó, a conciliação, letra A, vocês botaram o que nela? Ele quer errada, qual é? Então, vamos conversar, vamos lá. A letra A diz: a conciliação, ao amenizar as lutas partidárias, funcionou como um fator importante na contenção da ideia republicana. Então, o período da conciliação é a aproximação do Partido Liberal ao Partido Conservador, que será promovido pelo imperador Dom Pedro II. Beleza, verdade. B. Dom Pedro II impõe-se como imperador não tanto por sua seriedade moral impecáveis, mas pelo fato de a elite latifundiária e escravista considerar a monarquia como poderoso fator de estabilidade. Verdadeiro. C. O Brasil permaneceu isolado do restante da América. Não só na forma de governo, porque o restante
Era o quê? República e o Brasil era uma monarquia. Mas também economicamente, ao desprezar os países latino-americanos e ao permanecer voltado para o Atlântico. Verdade. Verdade. A letra D. O crescimento da produção cafeeira era Mauá dinamizar a economia nacional, a qual criou bases internas sólidas e deixou de depender do mercado externo? Claro que não. Letra D. Até hoje a gente depende das exportações, né? D. Olha, é o que eu falei para vocês da página. Foi 70? Foi? É 70. Pronto, a página 70, que é a questão 23, não foi isso? Pronto. Podemos afirmar que tanto na Revolução Pernambucana de 1817, quanto na Confederação do Equador, 1824. Lembra que eu falei que um é continuação da outra? Vamos lá, ele quer o que é comum. Qual é a letra? Qual é a letra? Lembra lá das características liberal, separatista, republicana, federalista, antilusitana. Lembra? Qual é a questão aí? A letra C de Camilinho com amor e carinho. Veja, a proposta de uma república era acompanhada de um forte sentimento antilusitano. Oi? O que que não é república? Oi? Veja, a praieira. Aí fala sobre. Oi. Veja, a A diz assim: ser um movimento contrário às medidas da corte portuguesa. Não, aliás, não, desculpe. O descontentamento com as barreiras econômicas vigentes foi decisivo para a eclosão dos movimentos. Não, não são as barreiras que serão decisivas. E é o que ele quer, o que é comum. Seriam altos impostos de um e de outro, beleza? Mas as barreiras econômicas não vai ser. É crise, mas não é barreira econômica, né? Aí é outra história. Entendeu? Beleza. Levou a dúvida, né? 39. A Confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco em julho, 2 de julho, né? De 1824, caracterizou-se por. Pronto, aí, acabamos de falar. Qual é a letra? Letra A diz: ser um movimento contrário às medidas da corte portuguesa que visava favorecer o monopólio do comércio fora, uma oposição às medidas centralizadoras e absolutistas do primeiro reinado, sendo o movimento republicano. Bucéfalo. Por que não a C? Garantir a integridade. Se o movimento é separatista, vai garantir a integridade territorial? Não. Se é a letra dele, diz assim, ó. Ser um movimento contrário à maçonaria. Não está errado, né? Clero e demais. E ainda dizendo contrário ao clero e demais associações. Está fora, né? Levar o principal líder, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, à liderança da Constituição. Ele se rebelou contra a Constituição. Muito bem. 40. A 40 diz assim: o segundo reinado no Brasil ocorreu sem muitas instabilidades políticas que marcaram os primeiros anos da independência. Pernambuco, que mantinha uma tradição liberal, decorrente do movimento como a Revolução de 1817, Confederação do Equador, mostrou seu descontentamento com o governo central na Revolução Praieira de 1848. Com relação ao movimento praieiro, podemos afirmar que tinha a liderança das elites políticas liberais e expressava também o radicalismo político dos grupos socialistas pernambucanos fora. O movimento é liberal. Foi um cenário de confrontos militares que obrigaram o governo a reforçar suas tropas e julgar os rebeldes presos com rigor.
B. Por que letra? Vamos para a letra C. Foi movimento socialista? Não. Letra D. Ameaçou o governo central, pois contou com o apoio militar de várias províncias do Norte e do Nordeste. Não contou com apoio de várias províncias do Norte e Nordeste. Letra E. Não passou de uma rebelião local, sem grande repercussão política. Teve repercussão política. Restringindo-se. Veja que não foi apenas cargo administrativo, né, pessoal? A disputa por cargo administrativo é uma das causas. Ele está dizendo restringindo-se. A mais adequada para a resposta é a B. Não, não. 48. Oi, meu amor. Oi. Repita a letra C aí. Leia. Foi socialista? Veja, teve uma pequena influência do socialismo utópico. E ele nem identifica o tipo do socialismo, a corrente. Para ele falar do socialismo, ele teria que identificar qual é a corrente. É socialismo utópico. E não foi grande influência, uma pequena influência. 48. As primeiras décadas do século XIX foram marcadas pelo chamado ciclo das insurreições liberais em Pernambuco, com a insurreição de 1817, a Confederação do Equador, a Praieira. Essas insurreições se constituíram em movimento federalista e, com exceção da insurreição pernambucana, se contrapunha ao projeto de independência implantado em 1822 por José Bonifácio e Dom Pedro I, a partir do Rio de Janeiro. No que concerne especificamente à Confederação do Equador, assinale a alternativa correta. Essa foi de 2018. Vê. A Praieira defendeu a abolição da escravidão? Não, mas a abolição do tráfico, sim. Veja a letra A. Diferente da Revolução Praieira, que defendia a bandeira da abolição, já paro. Nenhuma nem outra defendeu a abolição. B. Os líderes da Confederação do Equador, liberais e republicanos, beleza. Contestavam o poder centralizado e autoritário de Dom Pedro I, beleza. Propunha a abolição da escravidão? Não. C. Frei Caneca, um dos intelectuais responsáveis pelos ideais brasileiros da Confederação do Equador, era veterano de outras insurreições liberais. Sim. Mas a Praieira, não. É veterano da do Equador. Ou melhor, da Revolução de 1817, participou da do Equador, foi quando ele foi morto, na do Equador. A Praieira, não. Vê que sacanagem danada dessa questão. D. Apesar da derrota das forças da Confederação do Equador para as forças do Império, a província de Pernambuco, que a partir dessa revolta consolidaria uma imagem de província rebelde, não. Não é a partir dessa revolta. Conseguiu assegurar ou perdeu? Perdeu a comarca do São Francisco para a Bahia. Letra E. A Confederação do Equador foi um movimento republicano federalista proposta por integrantes da elite pernambucana, entre os quais se destacavam intelectuais, militares e políticos liberais, que se espalhou pela província da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Letra E de estourado. Beleza até aí? Não, 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 não. Não é que era oposição. Abreu e Lima, general Abreu e Lima, ele entrou em contato com esse ideal e defendia, assim, se espelhou nos ideais do socialismo utópico. Mas não quer dizer que o movimento é socialista, tá? Inclusive, eu botei isso aí bem claro para vocês aí no finalzinho da Revolução Praeira. Presta atenção aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Crise do Império. Deixa eu direcionar, porque eu já deixo vocês na boca do gol. Ó, o Império é primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, certo ou não? O Império, ele era apoiado em três bases. Três bases de sustentação.
O Império Brasileiro. Quais são essas bases? Aqui eu tenho um império. Quais são essas bases? Religião, exército e escravidão. Essas são as bases de sustentação do império. O império vai perder o apoio é quando o império vai ruir e dá a vez à república. Vamos lá, por exemplo, questão religiosa. O Papa, na época, era esse cara aqui, ó. Papa Pio IX. Baixa uma bula chamada de Bula Silabus. Bula Silabus. Essa bula determinava a perseguição e expulsão de todos os padres maçons. Dom Pedro II era maçom. Vetou a bula, mesmo vetando, os bispos de Olinda e Belém, Dom Vital e Dom Macedo, seguiu a risca o que mandava o Papa. Aí Dom Pedro mandou prender os dois bispos. Mesmo em seguida ele anistiando os bispos, a igreja sentiu-se ofendida, deixou de apoiar o império. Isso foi a questão religiosa. Não, depois não, o poder moderador está vingando aí, tá rolando ainda. Porque querendo ou não, num caso aqui, Dom Pedro II passa a exercer o poder moderador. Porque não é o poder exclusivo do imperador? Continua. Não é a Constituição que está vigorando, 1824? Continua. Vamos ver. Outro ponto. Questão republicana. Pós-Guerra do Paraguai, em 1870, eu tenho a criação no Rio de Janeiro de um manifesto republicano, que vai dar origem, em 1873, ao Partido Republicano Paulista, o PRP. Então, pós-Guerra do Paraguai, o movimento republicano começa a ganhar força e o Império começa a entrar em crise. Outro fator importante, questão religiosa. Pô, mas já foi, né? Questão militar. Questão militar. Após a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro sai fortalecido. Sai fortalecido e aderiu à causa positivista, republicana e abolicionista. Como os militares era proibido de se manifestar politicamente, como é até hoje, é vedado pela Constituição, na época era punido também, certo? Sena Madureira e Cunha Matos foram os últimos a se rebelarem e se manifestarem politicamente contra o Império. A prisão deles levaram o exército a deixar de apoiar o Império. A última base é a escravidão. Aí eu vou ter a questão social. A questão social, Lei Áurea, 13 de maio de 1888, fim da escravidão. Os senhores de escravos compraram aqueles escravos. Com a abolição da escravidão, foram libertados de 600 a 800 mil escravos. Os senhores de escravos foram indenizados? Não. O Estado não tinha como indenizar. Não indenizou. A elite cafeira deixou de apoiar o Império e aderiu à causa republicana. Quando no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca dá um golpe de Estado. A proclamação da República. A proclamação da República. Cai o Império, nasce a República. Só que a República também passa por fases, sim ou não? República Velha, que é a primeira fase,
que é a nossa aula seguinte, não é? Sempre teve no edital isso aqui de vocês. E agora eu acredito em uma questão, porque ela cobra muito em outras provas em outros estados. Ma- Mas não caiu ainda, desde a mudança do edital. Antes disso aqui, 16, 18. É. Era Vargas, aqui, ó, outra questão de prova. Agamenon Magalhães, como interventor. República Populista, de 45 a 64. Vem a ditadura, que essa banca chama de regime. Essa banca chama de regime, tá? Militar. Tá certo. 64 a 85. E a nova República, que vai de 85 à atualidade. Isso é o que a gente tem pela frente. Muita coisa ainda. Aqui eu vou ter, eu acredito, 40% da prova. Eu acho que vem uma sobre coronelismo ou cangaço, uma de Agamenon, uma de ditadura ou duas de ditadura. Talvez aqui eles nem coloquem nada, ou coloque, envolvendo tudo. E ela pode fazer melhor, pode envolver duas, três fases dessa em uma questão só, como ela tem costume. Estado Novo está aqui. Não é governo provisório, governo constitucional, Estado Novo, é da era Vargas. É aí. A nossa próxima aula, na próxima semana, é isso aqui. É cipó, viu, pessoal? É cipó. É, muita coisa aí que a gente vai ver. Eu vou ver com vocês, eu tenho o quê? Mais 6 aulas, né? Isso é bom. Isso é bom. Porque aí a gente tem como massificar. E além de cultura, né? Que a gente tem que falar ainda um pouco de cultura. Tá certo? Mas quem tiver interesse amanhã eu estarei dando o aulão de cultura pernambucana online. Tá certo? Qualquer coisa fala comigo pelo zap. Tá? Senhores, desejo a todos um feliz ano novo e que esse ano 2024 seja o ano da vitória de todos nós.